Você já deve estar sabendo que existe um filme nessa temporada de premiações que está causando bastante polêmica e o nome dele é Emília Pérez. Indicado a 13 Oscars e com passagem pela competição principal, pela Palma de Ouro do Festival de Cannes, esse musical, dirigido pelo francês Jacques Audiard, vem colecionando críticas bastante negativas, ultimamente agora devido à descoberta de tweets antigos da protagonista, da atriz Carla Sofia Gascon, mas é inegável que, por outro lado, ele também vem sendo bastante abraçado pela indústria e por uma parte da crítica. Mas antes de continuar, clica no like e se inscreve nesse canal, porque isso acaba fazendo com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e ajudando meu trabalho também. Então clica no like, se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de Emília Pérez. Em um México permeado por perigosos cartéis, a advogada Rita Mora Castro, interpretada pela Zoe Saldanha, é frustrada com o andamento da profissão até que recebe uma proposta de trabalho de um chefão do tráfico para ajudá-lo a desaparecer para sempre, tornando-se a mulher que sempre sonhou ser por meio de cirurgias plásticas. E como eu falei, esse filme está cercado de diversas questões que são, digamos, extra-filme. O fato de ter optado por filmar na própria França em vez de filmar no México, o fato de não ter escalado atrizes mexicanas para viver as principais personagens da obra, ou o próprio fato de usar inteligência artificial no som do filme, inclusive na voz da protagonista, da Carla Sofia Gascon, que interpreta a Emília Pérez. Sobre isso eu até deixo a recomendação do vídeo de entrevista do Bruno Carmelo, do Meio Amargo, com o diretor Jacques Audiard, no qual ele vai ser confrontado com todas essas questões e pôde se defender, ou tentar se defender, dessas questões incômodas. No entanto, para além disso, é importante a gente tentar discutir o que está dentro da obra, quais as temáticas do filme e como ele tenta desenvolver essas temáticas. E para começo de conversa, é bastante desagradável o fato de a própria Emília Pérez parecer muito mais um esboço de personagem complexo, alguém que quer se encontrar no meio de tantas questões internas e conflitos emocionais, mas que o próprio filme não sabe como desenvolvê-la, não sabe fazer com que esse arco dessa personagem progrida de maneira aprofundada. Sintoma ou consequência disso é o filme atirar para tudo quanto é lado tematicamente. Logo na abertura, o filme é permeado por acordes tensos de uma trilha sonora tensa e logo depois vem um número musical no qual a Rita Mora Castro, a personagem advogada da Zoe Saldanha, ela critica a disfarçatez com a qual ela vai ter que lidar ao defender um assassino, por exemplo. Esse sentimento de revolta da personagem é revisitado em outro momento da obra, em um jantar beneficente, numa música que inclusive é uma das mais conhecidas do filme, mas para quê? Com qual objetivo? Nós somos apresentados a uma questão incômoda, nós voltamos para esse sentimento de revolta da personagem, mas a gente parece não ir para nenhum lugar a partir dali. Nada ou um comentário muito frágil sobre a corrupção no México é desenvolvido com aquilo. Isso basicamente encapsula a estratégia ou a falta de estratégia do próprio filme como um todo. Por um momento eu pensei estar assistindo a uma obra recortada, que está faltando alguma coisa, visto que o próprio filme esquece alguns personagens durante boa parte da projeção, como é o caso da Jessie, a personagem da Selena Gomez, que interpreta essa ex-mulher do chefão do tráfico, do Manitas. Em termos gerais, a direção do Jacques Audiard é muito fraca. Os números musicais são próximos do pedestre, onde a gente não pode deslumbrar nenhum tipo de coreografia mais elaborada, e isso se dá pela escolha de enquadramento, de ângulos e de uma movimentação de câmera indigesta, especialmente aqueles números envolvendo a própria Selena Gomez. Parece que ele quer fazer com que a câmera seja muito mais um objeto de estilização naquele processo do que uma observadora, mas esquece que talvez fosse interessante fazer com que o espectador conseguisse entender ou deslumbrar aquelas coreografias em tela. O que nos leva, consequentemente, às canções que são, em sua maior parte, bastante estranhas. Existe uma ou outra exceção, e sim, eu gosto de Papá ou então de Lady, mas o problema é que as piores são justamente as cantadas em espanhol. Por diversas vezes existe um descompasso entre melodia e letra, entre o que está sendo cantado, parecendo que as canções foram escritas em outra língua, traduzidas para o espanhol, perdendo o ritmo nesse processo, mas que no final o diretor parou, pensou e disse: ah, tá bom, deixa assim mesmo. E não é algo narrativo, que inicia assim porque os personagens podem estar ansiosos ou perdidos e depois vai melhorando porque eles vão se encontrando. Não, dali pra frente é só pra trás. É diferente até de outro musical da mesma temporada, o Wicked, que pode ter seus problemas de iluminação ou color grading, mas que pelo menos conta com uma direção que sabe aproveitar os espaços e as coreografias.
Em Emília Pérez não existe muito esmero nem nas coreografias, nem nas canções. E eu até posso entender a intenção do diretor em querer desconstruir o musical, mas ele não chega aí tão fundo nesse processo como um Lave Dias em Estação do Diabo, então acaba tudo meio que ficando no meio do caminho. Além disso, existe um mau direcionamento até em toques nada sutis, como quando a Emília Pérez, ainda Manitas, fala para a advogada "quero ser uma mulher". E ela fala isso fazendo gestos bastante femininos com a mão depois de se mostrar uma pessoa ameaçadora. São detalhes que representam a tomada de caminhos fáceis demais ou exagerados demais. E não me entendam mal, eu gosto quando filmes às vezes abraçam esse exagero, esse ridículo, esse abertamente artificial ou camp. A sequência da música Vaginoplastia, por exemplo, é engraçada por ser ridícula, mas, de novo, visualmente desinteressante. É como se a ideia funcionasse muito melhor no papel e fosse executada de uma maneira pobre pelo Jacques Audiard, pelo filme como um todo. Se existe alguém que sai inocente no meio de todo esse processo, é a Zoe Saldanha, que sabe encontrar o misto de força e vulnerabilidade em uma personagem de um filme que parece estar meio perdido, de um filme que lhe deu muito pouco para trabalhar, e ela acaba tendo que tirar leite de pedra, mas que ela sabe compensar com o próprio talento. Uma metralhadora temática, essa tentativa de ópera melodramática flerta com questões de desaparecidos no México por narcotráfico, flerta com questões de violência patriarcal cíclica, com questões de gênero, mas nos apresenta um conteúdo disperso e morno, que acaba se reduzindo a uma grande bobagem e das piores, que acaba não abraçando o seu lado mais farsesco ou exagerado e ainda tenta vasculhar profundidade onde não há nada. Beleza, pessoal? Me diz aí nos comentários o que foi que você achou de Emília Pérez, ou se você ainda vai assistir, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!